Fala galera, meu nome é Lucas e hoje eu e meu grupo vamos apresentar um trabalho sobre o Império Bizantino. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho da história do Império. Então, o Império Bizantino foi criado quando o Imperador Diocleciano separou o Império Romano, Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. Comumente chamado é Império Romano do Oriente, mas também pode ser chamado de Império Bizantino. O Imperador Constantino transferiu a capital de Roma para Bizâncio, que depois foi trocado o nome para Constantinopla e agora é a atual Istambul. O Império Bizantino se diferencia bastante da Roma Antiga por causa da cultura, que enquanto a Roma Antiga adere muito à cultura romana, o Império Bizantino não, ele vai aderir mais à cultura grega. Então, o Império Bizantino teve sua queda só 1000 anos depois do Império Romano do Ocidente. E a sua queda se deu devido a invasões turco-otomanas na capital Constantinopla em 1453. Fala galera, meu nome é Gustavo e eu vou falar sobre a economia do Império Bizantino. O Império Bizantino teve um grande êxito no ponto de vista econômico. A maioria de suas propriedades estava na mão da nobreza e de ricos comerciantes. A sua principal fonte de renda era o comércio, tanto interno quanto externo. Nem sempre as atividades agrícolas eram realizadas pelos camponeses, mas também pelos escravos. Isso é uma herança romana. O comércio era tanto marítimo quanto terrestre. Eles vendiam principalmente especiarias, vinhos, tecidos de seda, escravos, entre outros. O Império tinha uma forte relação com a Índia, Arábia, Pérsia e China. Eles cobravam grandes impostos de comerciantes e cidadãos. A moeda do Império Bizantino era cunhada de ouro, prata ou cobre, e normalmente tinha a imagem do imperador nela. O governo ele monopolizava a venda do trigo, assim ganhando muito dinheiro e sendo capaz de contratar exércitos mercenários, que mantinham a paz no reino. E isso era muito apoiado pelos comerciantes, que se sentiam seguros para vender seus produtos. A localização de sua capital, Constantinopla, que é a atual Istambul, também ajudou muito para o comércio, já que era um ponto estratégico entre o Oriente e o Ocidente, e também porque ficava entre pontos comerciais importantes. Depois de uma grande expansão territorial durante o governo Justiniano, havia muitas terras férteis disponíveis para a agricultura. E alguns séculos depois, graças a isso, o Império conseguiu desenvolver uma intensa agricultura. O Império aconteceu por diversos fatores, como por exemplo a sucessiva perda de território para os turcos e principalmente pelo grande saque na Constantinopla, pelos cruzados latinos em 1204 d.C. Depois deste grande saque, Constantinopla ficou com grandes dívidas que estava impossibilitada de pagar. E por conta disso ocorreram várias guerras civis e que ajudaram o declínio do Império. Fala galera, meu nome é Pedro e eu vou falar um pouco sobre a sociedade do Império Bizantino. Com a morte do Imperador Justino, o Império entrou em declínio e os bárbaros começaram a atacar as fronteiras vulneráveis. Assim, os camponeses se refugiaram nas cidades. Com a superpopulação, os soldados tiveram que executar funções acessórias, como médicos, técnicos e até atividades rurais. Nesse meio tempo, os comerciantes ganharam muita força e conquistaram uma vaga no Senado, pois o imperador temia que eles fizessem uma revolta. A sociedade bizantina se diferenciava das suas contemporâneas porque ela permitia a mobilidade social, ou seja, uma pessoa poderia ascender de uma classe social para outra. A pirâmide social do Império Bizantino era dividida em elite, que era composta por imperador e sua família, a nobreza e o alto clero. A classe média era dividida em pequenos agricultores, baixo clero, soldados e os comerciantes, que depois vieram a se tornar a elite. A classe baixa era composta por pequenos agricultores. Os pobres eram considerados os que tinham menos de 50 moedas e eram a maior parte da população. Os registros históricos não comentam muito sobre as mulheres, já que a sociedade era patriarcal. Supõe-se que elas eram muito discriminadas. Elas se dedicavam à cosmetologia e à tecelagem. Os casamentos eram arranjados com o objetivo de alianças familiares. Como as classes mais altas se preocupavam muito com a alfabetização, inclusive as mulheres eram alfabetizadas. Fala galera, tudo de volta, agora para a conclusão. Então galera, agora para a conclusão vou estar trazendo para vocês que o Império Bizantino teve muita influência do Império Romano e consequentemente do Império Grego, já que o Império Grego influenciou o Império Romano, então teve muitas influências.
Como vocês podem ver, como já foi citado, a escravidão foi uma influência muito forte do Império Romano no Império Bizantino. E até porque, né, foi separado, o Império Romano foi separado em dois, um deles é o Império Bizantino, então é meio óbvio que eles têm uma influência muito grande. E a outra conclusão que eu quero fazer é que, por mais que o Império Turco-Otomano tenha invadido muitas vezes o Império Bizantino, eles tiveram uma troca de cultura grande também, porque o Império Bizantino tem muita cultura que foi trazida pelo Império Otomano e vice-versa. O Império Otomano também trouxe algumas culturas do Império Bizantino que pode ser visto até mesmo nos dias de hoje. Bom, a história do Império Bizantino foi importante até os dias de hoje. O Império Bizantino teve grande influência nas terras de todo o mundo, mas principalmente na Europa, que foi onde ele se concentrou e teve grande expansão territorial. Outra coisa importante do Império Bizantino é o seu código de conduta, que inspirou códigos de conduta criados até o dia de hoje. Os dias de hoje, né? Outra coisa importante foi que eles influenciaram rotas comerciais nos dias de hoje, que foram descobertas lá quando eles ainda tinham seu império.